Sou eu, viu, gente? Não teve nenhum invasor aqui no meu Instagram, não. Hoje eu não tive tempo de secar meu cabelo no secador. Eu estou aqui natural, cabelo como vê o mundo. Sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui comigo mais uma vez para a gente tratar de mais um assunto aí super relevante aí para o nosso bem-estar. Quero aproveitar esse momento para cumprimentar todo mundo que está chegando, tanto aqui como também lá no Agora MT, que a gente transmite essa live também todas as terças-feiras. Para quem não tem Instagram, a gente transmite essa live pelo Facebook, lá no Agora MT. Então eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão lá no Agora MT, acompanhando a gente toda semana. E quero falar para vocês que aqui no meu Instagram tem muito conteúdo além daquilo que a gente trabalha nas lives. Então, se vocês não estão me acompanhando, não estão me seguindo ainda aqui no Instagram, cria o Instagram, viu? Cria o Instagram para me acompanhar aqui, que a gente tem muito conteúdo. E também no meu Facebook, tá? Então, se vocês quiserem aprofundar em todos esses temas que eu falo aqui nas lives, a gente tem muito mais conteúdo, tanto no Instagram como no meu Facebook. E também eu tô começando agora com o meu canal do YouTube. Lá no canal do YouTube eu tenho vários exercícios sistêmicos de tomar a força da mãe, tomar a força do pai, tá? De se reconectar com a nossa criança ferida. Então lá tem todos esses exercícios que só o fato de você fazer esse exercício pelo menos 21 dias, você já começa a ressignificar muita coisa na sua vida, você começa a tomar a força vital, né, que vem dos nossos pais, você consegue se reconectar com a sua criança interior e aí realmente transformar a sua vida. Por quê? O que transforma, gente, a nossa vida é o conhecimento. Tanto que hoje as ferramentas que têm transformado a vida das pessoas é exatamente o autoconhecimento. Quero dar um abraço aqui no Instagram para a professora Branca que chegou, todas as pessoas aqui, deixa eu ver quem mais aqui que eu conheço, a Fatinha lá de Nobres, muito obrigada, gente. Quero pedir para vocês também apertarem o coraçãozinho aqui no cantinho, porque daí o Instagram entrega mais, tá? Para mais pessoas, e aí a gente vai falar sobre esse tema e vai ter um alcance muito maior. Então, se vocês puderem aqui, nesse cantinho aqui, ó, apertar esse coraçãozinho, pegar o aviãozinho aí e mandar para uns 2, 3 amigos, nós conseguimos trazer mais pessoas. Porque o tema que nós vamos falar hoje é um tema muito relevante. Porque muitas vezes, isso que eu vou falar aqui para vocês, acontece com todo mundo quase. Pelo menos por um período na vida. A gente quer fazer as coisas, a gente faz planos, a gente faz projetos, mas parece que tem alguma coisa que nos amarra, que nos prende ali, que a gente não consegue dar esse primeiro passo. Isso muitas vezes em trabalho, que a gente está lá num trabalho que não faz a gente feliz, que não nos realiza, que não nos completa. E a gente tem projetos, a gente acredita, a gente quer ser empreendedor, mas a gente não consegue dar aquele primeiro passo, a gente fica ali presa. Outra coisa são mulheres também, ou homens, que vivem presos em relacionamentos infelizes, mas que não conseguem dar o passo que seja para reestruturar aquele relacionamento, reestruturar aquele casamento, ou então, se ninguém está feliz, né? Então vamos nos permitir ser felizes, vamos nos permitir encontrar a felicidade. E às vezes, para a gente permitir que a gente seja feliz, a gente tem que dizer não para alguém, não para um trabalho, às vezes que a gente acha que é a segurança que está nos mantendo, mas na verdade aquilo ali não passa de zona de conforto. E aí eu quero falar hoje com vocês exatamente sobre isso. Enquanto as pessoas vão chegando aqui, eu quero ir conversando aqui com vocês sobre essa questão. E eu quero que vocês me falem aqui. Oi, Vanúzia, seja bem-vinda. Faz dias. Eu quero que vocês me falem aqui se tem alguma coisa pontual que vocês têm dificuldade, se tem algum projeto que vocês têm dificuldade de dar esse passo, de sair daquele lugar. E muitas vezes, gente, quando a gente está nessa situação, a gente encontra 1001 culpados.
né? E isso que eu quero perguntar para vocês aqui. Vocês consideram que tem alguma pessoa culpada que atrapalha, ou tem alguma coisa que atrapalha, que dificulta você dar esse primeiro passo? Vamos aí, gente, vamos respondendo aqui pra mim. Vocês acreditam que lá naquela situação, por exemplo, você tá vivendo um relacionamento que você não tá infeliz. A culpa, existe algum culpado por conta disso? Alguma situação que te prende ali? Você está infeliz num trabalho, por quê? Você está infeliz porque alguma pessoa te faz mal? Ou qual é a situação que te mantém ali, que te deixa infeliz naquela situação, mas que você não consegue dar esse passo? Fala pra mim aí, se alguma de vocês, se alguém de vocês acredita que tem algum responsável por isso. E aí, gente? Quem acha aí que tem algum responsável por isso? Fala aí pra mim, pra eu ver se vocês estão certos, porque eu sei exatamente quem é o responsável. Eu sei. Aí, Rosana Arruda Oficial pediu para participar. Você quer participar ao vivo, Rô? Ou você só mandou por acaso o pedido, tá? Então, gente, eu quero falar para vocês. E nós vamos começar agora sobre esse tema, exatamente falar sobre a nossa live de hoje. Se tem algum culpado pela nossa situação, seja ela qual for, o único culpado que a gente pode atribuir aqui, ó, o Elton tá falando, o primeiro passo sempre é complicado, difícil decisão, o responsável somos nós. É isso aí. O único responsável por você estar naquela situação é você. Eu sei que dói muitas vezes a gente ouvir isso, alguém falar pra gente, ó, o único responsável é você. Ai, gente, mas eu sou injustiçada, aquela pessoa é uma pessoa má, ela faz maldade pra gente. Aquele homem que eu casei, ele é um abusador, ele não me deixa sair, ele não me deixa fazer nada, ele me controla o tempo todo, ele me bate. Então, é muito difícil, e aí tem os filhos. Então, é assim mais ou menos que a gente pensa. A gente arruma um monte de desculpas pra gente não tomar aquela decisão. Mas a decisão, quem pode fazer alguma coisa por você é você mesma. Por mais difícil que seja, a escolha tem que sair de você. Tudo na vida é uma escolha. Até permanecer num relacionamento abusivo, até permanecer numa relação infeliz, até permanecer num trabalho que não te realiza, não te completa, é uma escolha sua. Você vai arrumar desculpas muitas vezes. Ah, mas eu preciso sustentar meus filhos, eu preciso sustentar minha casa. Mas, gente, você precisa acreditar em primeiro lugar, que se você tem um projeto, se você tem algo que você pode fazer, às vezes compensa a gente abrir mão de algo a mais para diminuir um pouquinho, para lá na frente a gente colher muito mais. Na realidade é sempre assim. E eu vou falar para vocês, houve uma época na minha vida que eu tinha um trabalho onde eu ganhava tipo uns 10 salários mínimos naquela época. Foi quando eu passei no concurso público no estado de Mato Grosso como advogada, para ganhar assim 1/3 daquilo que eu ganhava lá. A carreira era defasada, mas na época eu pensei na estabilidade, eu pensei nas garantias que eu teria, as possibilidades profissionais que eu teria, e eu abri mão daquele salário maior que eu tinha para eu investir na minha carreira jurídica pública. E aí, graças a Deus, depois que a gente começou a trabalhar, que eu comecei a trabalhar, a lei de carreira mudou, e assim, em 2 tempos, em 1 ano depois, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava antes. Então, isso que eu estou citando aqui são exemplos que quando você precisa parar e olhar, porque a gente não pode olhar só para o presente, só para o momento. Isso que eu vou fazer, qual que é a projeção que isso vai trazer para mim lá na frente? Então, se a projeção que eu tenho é que lá na frente pode ser melhor, às vezes vale a pena eu sacrificar alguma coisa aqui, vale a pena eu estudar mais, eu sacrificar um pouco mais agora, porque depois eu vou colher muito mais. Às vezes vale a pena eu me dedicar muito mais ao meu estudo, ao meu trabalho nesse momento, porque eu sei que daqui a pouco eu vou poder colher muito mais, porque tudo que a gente tem hoje é resultado do que a gente plantou ontem, que a gente semeou no passado. Então, se eu não estou feliz,
com o presente que eu tenho agora. Isso significa que se eu não fizer nada diferente agora, o futuro que eu vou ter é o mesmo desse que eu tenho agora. Então, se eu quero algo diferente daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso planejar algo, eu preciso definir algo para o meu futuro. Então, se eu estou num relacionamento abusivo, se eu estou infeliz, se eu estou sofrendo agora nesse momento, é uma escolha minha, é uma escolha minha parar de sofrer. Porque se eu não escolher parar de sofrer, eu vou continuar ali. Porque a dor, gente, a dor, ela é inevitável. Mas transformar essa dor em sofrimento, ela é uma escolha da gente. Porque por mais que quando a gente está ali naquela dor, a gente se sinta vítima, e o vitimismo é o primeiro obstáculo que nós temos, que impede a gente de dar esse primeiro passo. Então, o primeiro obstáculo que você tem para você dar o primeiro passo é o vitimismo. E aí é difícil pra gente, né? Se a gente está vivendo uma situação difícil, se a gente está sofrendo, é difícil pra gente aceitar que a gente está sendo vítima. Vítima, porque a mudança, ela depende de mim. E se eu incorporar aquele vitimismo, eu não vou conseguir me responsabilizar pela mudança. Eu vou continuar colocando a responsabilidade nos outros. Eu vou atribuir aos outros a minha infelicidade. Eu vou atribuir aos outros porque que o meu relacionamento não dá certo, porque ele é mau, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. E eu estou falando isso, gente, com experiência própria, porque eu vivi na pele isso. Eu estive nesse lugar, principalmente de um relacionamento abusivo. Eu não conseguia ver perspectivas de sair e eu tava ali presa naquilo. Até que um dia eu acordei, e sabe que momento que eu fui acordar? Quando eu descobri que eu tava com câncer. Quando eu estava com câncer na tireoide, quando eu descobri, ou eu saía daquilo ou eu ia morrer de qualquer forma. Então, às vezes, a gente é empurrado para uma situação muito difícil. Muito difícil para ver se ali a gente acorda. O duro, gente, é que muitas pessoas, elas acabam não acordando nunca. Elas vão acabam direto sofrendo aí um feminicídio, ou elas passam uma vida inteira de solidão, de tristeza. E o que eu quero falar para você é que todos nós, 100% das pessoas tem possibilidade sim de ser feliz. Deus não escolheu lá quando foi pra gente nascer, essa pessoa vai ser feliz, essa não, essa vai, essa não. Não, todos nós viemos com as mesmas possibilidades, todos nós temos as mesmas condições de buscar a felicidade. É claro que algumas pessoas nasceram numa situação de riqueza, que aquilo vai facilitar um pouco, mas isso não significa que essa pessoa vai ser feliz. Porque muitas vezes as pessoas, mesmo ali naquela situação de riqueza, ela traz para a vida dela muitos traumas, muitas crenças, muitas coisas que aconteceram ali dentro daquele sistema familiar, traz para ela. E isso que eu quero falar aqui para vocês. Se você está nesse papel de vitimismo e você não consegue sair, não se sinta culpada por isso. Porque o primeiro passo é você não se sentir culpada por aquilo que você fez até agora, porque você não tinha conhecimento. Mas a partir do momento que você tenha a informação, que você tenha o conhecimento, aí sim você tem a obrigação de escolher, de tomar uma decisão, de fazer diferente. Enquanto você não sabe, você continua ali, tocando bonde. Mas a partir do momento que você recebeu a informação, você agora tem conhecimento. Pode ser que isso que eu estou vivendo aqui agora, essas dificuldades que eu tenho de dar esse primeiro passo, esteja relacionado com o meu sistema familiar, com crenças que eu desenvolvi lá na minha infância, né? É pelo fato, muitas vezes, de eu, na minha infância, ter assumido o lugar de alguém que foi excluído. Por exemplo, eu posso citar isso muito bem no exemplo de pais que se separaram, e aí o filho acaba ficando com a mãe ou com o pai,
Só que a partir do momento que acontece essa separação, o filho acaba assumindo o papel daquele que foi embora. Ele acaba suprindo a necessidade daquela pessoa, para a mãe ou para o pai. A partir do momento que eu faço isso, que eu assumo o papel do meu pai em relação à minha mãe, em relação às responsabilidades, em relação à carência dela, tudo isso vai me aprisionando numa vida que não é minha. Vai me aprisionando na vida de outra pessoa. E aí o que vai acontecer com a minha vida? Se eu estou aprisionada ali, eu vou estar muito cansada para cuidar da minha vida. Eu não vou ter força suficiente para cuidar da minha vida, porque eu vou estar ocupada na função de outra pessoa. Por isso que nos processos de separação, os pais, eles precisam ter uma consciência em relação a isso, daquilo que eles estão transferindo para os seus filhos, porque isso pode travar a vida dessa pessoa lá na frente. Outra coisa, você também na sua infância pode ter significado algum medo, algum trauma, uma memória de abandono. Em determinado momento você pensou que a sua mãe teria te abandonado, que seu pai teria te abandonado, que atrasou para chegar na escola. E aí você pensa, que você cria uma memória ali de abandono. A partir do momento que você cria essa memória de abandono, você pode levar essa memória de abandono para sua vida adulta, mas não é uma memória que vai estar no seu consciente, ela vai estar lá no inconsciente. E quando essa memória está lá no nosso inconsciente, é aquilo que nos move, porque nós somos muito mais reação do que ação. Então, quando eu reajo de determinada forma, é porque eu não tive tempo de usar o meu racional, de pensar e aí agir. Porque agir é quando eu tenho tempo de usar o meu consciente e aí eu agir em cima daqueles padrões, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que é errado. Enquanto que eu agir com o meu inconsciente é quando eu vou reagir. Muitas vezes você fala assim, eu não sei como eu reagiria no caso de um assalto, não é? Eu sei agora como que eu reagiria, porque uns 2 anos atrás eu fui buscar meu cachorro no pet shop, e aí a hora que eu abri a porta do carro, que eu coloquei a Luna, o Luke, a ração lá dentro, a hora que eu voltei, tinha um cara com uma pistola ali encostada na minha barriga pedindo para eu passar a chave. Eu fiquei super calma, super serena. A única coisa que eu pensei, eu preciso tirar meus filhos. Tirar meu filho, meu cachorro e daqui de dentro do carro. Então, eu falei pra ele, olha, a chave tá dentro da bolsa, posso pegar? Ele falou assim, tudo bem, pode pegar. Com a arma dele, pegou a arma e encostou na minha barriga. Aí eu peguei a chave, entreguei a chave para ele. Enquanto ele foi entrando, eu peguei a Luna e o Luke e saí correndo para dentro da loja do pet shop. A hora que eu entrei dentro do pet shop, depois que eu vi que eu estava salvo, eu gritei para fecharem a porta da loja, porque tinha um assaltante ali. Então, eu tive essa experiência, porque eu não sabia como eu reagiria num momento desse. Porque a gente pode se desesperar. Então, eu percebi que eu estava equilibrada, né, energeticamente, emocionalmente, para lidar com uma situação como essa. Graças a Deus, né, antes de alguém perguntar, o assaltante ali, ele não conseguiu ligar o meu carro, porque ele era automático, e aí a hora que eu entreguei a chave para ele, gente, eu tinha certeza que ele não ia dar conta de ligar o carro. E aí a hora que a polícia chegou, que a gente foi sair lá, foi olhar lá fora, meu carro tava lá. Tava lá todo aberto, ele não conseguiu ligar o carro. Então, graças a Deus, terminou dessa forma esse evento aí. Mas assim, existem situações que a gente não sabe como a gente vai reagir. Então, quando a gente reage, a gente está reagindo com as informações que nós trazemos ou no nosso subconsciente ou no inconsciente. Né? Vocês sabem o que é o consciente. Agora, o inconsciente, poucas pessoas conhecem bem o que é o inconsciente. Então, eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês como que é o inconsciente. Tá? Eu vou até pegar um bonequinho aqui para eu poder explicar para vocês.
Todo mundo já ouviu falar como que é o nome daquela situação? Luiz, me ajuda aí. Como que é o nome? Iceberg, né? Iceberg. Tá, então deu um branco aqui. Então, vamos supor que isso aqui seja um iceberg no mar. Né? A parte que fica para fora do iceberg é como se fosse a cabeça desse bonequinho aqui. Né? Então, essa cabeça do bonequinho aqui representa as informações que nós trazemos no nosso consciente, que é de tudo que a gente recebe de informações, é como se essa parte aqui da cabeça, que é a parte que fica fora do mar, né? É essa parte aqui que é as nossas memórias conscientes, as informações que estão no nosso cérebro na parte consciente. Abaixo, vamos supor que aqui no pescoço desse bonequinho fica a parte do subconsciente, que são informações que se você se esforçar um pouco, você vai lembrar. Elas estão no seu subconsciente, informações que você absorveu, né, que marcou, mas estão ali. De certa forma, você acabou optando por esquecer, mas aquilo ali é um trauma, tá? Que tá lá no seu subconsciente, muitas vezes pode ser um trauma. Abaixo do pescoço vem o inconsciente. Esse inconsciente, vamos supor que aqui, ó, até aqui no início do vestido dessa menina, ele é o inconsciente individual, o seu inconsciente. As informações de tudo que você absorveu desde a época que você estava na gestação. Então ali tem muitas informações, né? Muitas vezes de traumas, de crenças, de medos, de memórias de abandono. Todas essas memórias aqui, elas influenciam nas suas decisões. E muitas vezes o seu medo de dar esse primeiro passo, de enfrentar esse problema, está exatamente aqui, porque são traumas e memórias aqui que estão aqui no seu inconsciente que você não sabe. E você está agindo com base nessas informações. Os seus medos, eles estão aqui, eles são voltados a essas informações que você não sabe, que você não se lembra, que estão lá guardadinhas, mas que são as informações que te movem, que te impedem muitas vezes de você tomar uma decisão. Aqui nesse inconsciente individual, muitas vezes você, vamos supor, para a mulher que está num relacionamento abusivo, alguma coisa assim, que ela quer entender por que eu estou aqui. Gente, Deus não escolheu você, ou a mim, ou a outra pessoa, a um percentual das mulheres para elas viverem relacionamentos abusivos. Nós não fomos escolhidas. Nós caminhamos para isso. Mas porque isso que eu tô falando aqui não exime a responsabilidade de quem abusa, a responsabilidade de quem fez, porque ele é outra história. Muitas vezes, essa pessoa aqui no inconsciente dele, as informações que ele traz são de pais abusivos, e ele repete isso porque ele não sabe trabalhar isso que está guardado lá no inconsciente dele. E nós, mulheres, por que nós caminhamos? E tem homens também que caminham para relações abusivas. Por que nós caminhamos muitas vezes para relacionamentos abusivos? Porque aqui no nosso inconsciente, muitas vezes, nós desenvolvemos crenças, traumas. Nós crescemos vendo o nosso pai batendo na mãe, ou o nosso avô batendo na avó. E a gente se identifica com a dor daquela mulher. Outras vezes, dentro do nosso sistema familiar, as mulheres não têm, a gente não tem a informação de mulheres felizes em seus relacionamentos. E aí, quando a gente encontra uma pessoa legal, tudo, a gente não consegue se relacionar, se dedicar àquela relação, porque a gente não se sente merecedora de ter um relacionamento feliz. Ou então a gente busca realmente se conectar com essa pessoa que é um abusador. Por quê? Porque a gente quer repetir, a gente quer honrar, a gente quer mostrar para nossa avó, ou para nossa mãe, ou para alguém lá da nossa família que passou por isso, que nós nos identificamos com a dor dela. Isso tudo está no nosso inconsciente, então não se sinta culpada. Quando você perceber que o vitimismo faz parte de você, não se sinta mais culpada por você não saber disso até agora. Mas a partir de agora, se você identificar que você está presa em determinada situação,
porque você não consegue dar esse primeiro passo, busca entender. Você precisa conhecer a sua história. O que você está repetindo? Por que você não está conseguindo dar esse passo? Qual é essa ligação que você tem, né, com o seu passado ou com essas memórias que estão ali no seu inconsciente? Mas aí eu quero falar de uma outra parte, que é essa parte aqui que está relacionada às pernas aqui e os pés. Isso aqui, gente, dentro, pra gente tratando aqui da questão do consciente, essa parte aqui de baixo, que é a mais profunda que fica dentro do mar, lá do oceano, é a parte mais profunda do nosso inconsciente, são as informações familiares. São aquelas informações que estão ali dentro do sistema familiar. Crenças dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, que eles foram significando e aquilo foi ficando naquele sistema e foi sendo repetido pelo seu avô, pelo seu pai. Então, até chegar em você. E aí, como que você vai tratar tudo isso para você conseguir dar esse primeiro passo para sua vida prosperar? Gente, eu quero falar para vocês que eu, por mais que eu me esforçasse, para mim era muito difícil, era muito pesado, eu conseguia as coisas, eu conseguia ter conquistas profissionais, eu conseguia, mas eu não conseguia ter sucesso com dinheiro. Parece que o meu dinheiro, por mais que eu ganhava, parece que assim como ele entrava, ele evaporava. Eu não conseguia. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar para minha história, a partir do momento que eu comecei a buscar o autoconhecimento, e principalmente depois que eu conheci a constelação familiar, foi que eu consegui ressignificar muita coisa. E é por isso, gente, que hoje eu fico ajudando outras pessoas. Eu venho aqui toda terça-feira, eu tenho esse compromisso de vir aqui, de trazer informação, porque se eu ajudar uma pessoa nessa live a se identificar, a acordar, a despertar para mudar sua vida, eu estou muito feliz, porque se eu conseguir, eu preciso continuar ajudando outras pessoas, e a forma que eu encontrei para poder continuar ajudando outras pessoas é passando o meu conhecimento, porque para mim, o conhecimento, eu não aceitei ele parcialmente, eu quis me aprofundar, tanto no estudo da constelação, como no estudo de autoconhecimento, de inúmeros livros que eu leio toda semana. Então eu estou sempre estudando para poder melhorar, para poder trazer mais informações e para poder ajudar outras pessoas que precisam. Então toda terça-feira eu estou aqui com compromisso com vocês. Se tiver 30, se tiver 50, se tiver 5 pessoas, eu vou me doar da mesma forma. Porque eu sei que alguém aí do outro lado, eu sei que essa live vai ficar salva e que amanhã outra pessoa pode ir lá assistir. Então, para você sair desse vitimismo, você precisa dar essa olhada para você mesmo. Você precisa olhar para você. Você precisa conhecer sua história. Você precisa buscar conhecer a história da sua família sem julgamento, sem se culpar por isso, porque se você se culpar por isso, isso é uma característica do vitimismo. Você se sentir culpada por tudo é uma característica do vitimismo. Então você não precisa se culpar. Esse é o primeiro passo. Agora é o momento de eu olhar para eu sair desse vitimismo. E aí nós vamos falar na segunda questão que nos mantém presa, porque aquilo que dificulta eu dar esse primeiro passo, que é a zona de conforto. Aí, uma zona de conforto que entre nós não é nada confortável, porque se você está infeliz, se você não se sente realizada ali, se você está sofrendo ali, como que aquilo ali é zona de conforto, gente? Não é, né? Mas eu quero contar uma história aí pra vocês, falando dessa questão da zona de conforto, de Platão. Essa história, ela vem lá de Platão. Ele conta que na época das cavernas, tinha numa comunidade onde todo mundo vivia dentro de uma caverna. E desde o momento que a pessoa nascia, ela recebia a informação que ali era o espaço que ela conseguiria viver, que ela não teria como ela sair dali, porque lá fora era um mundo
muito difícil, que as pessoas, que tinham muitos criminosos, que os animais devoravam todo mundo. E assim, por muitas e muitas gerações, as pessoas continuavam morando dentro daquela caverna. Até que em determinado momento, eu estou contando o resumo do resumo, tá? Até que em um determinado momento, surge uma pessoa, um menino, que ele nasce e ele começa a questionar aquilo. Ele começou a se perguntar, gente, mas esse mundo é só isso aqui? A gente nasce para viver isso daqui? Será que não tem nada lá fora? E esse menino foi crescendo e cada vez que ele crescia, ele ficava mais curioso para saber o que tinha do lado de fora da caverna. Porque ele não conseguia aceitar que ele tinha que ficar repetindo aquilo ali que todo mundo repetia. Eles eram tratados como escravos dentro dessa caverna, trabalhavam como escravos ali e morriam sem ter acesso ao mundo lá fora. E aí, esse garoto cresceu e depois de adulto, em determinada situação, ele conseguiu fugir lá de dentro dessa caverna. Então, quando ele saiu para o lado de fora da caverna, veio uma claridade tão grande nos olhos dele que ele quase ficou cego. Então, naquele momento, ele chegou a pensar, gente, será que eles estavam certos e que eu errei e que agora eu vou morrer aqui por ter desobedecido, por ter teimado, por não ter acreditado naquilo lá, e que o nosso mundo, realmente, esse mundo aqui, é só aquilo mesmo? Mas só foi o tempo dos olhos dele se acostumarem com a claridade, para ele começar a ver a beleza que tinha do lado de fora da caverna. Ele começou a ver o verde, ele começou a ver as florestas, ele começou a ver, né, um mundo diferente, o céu azul, os pássaros voando. Ele começou a ver tanta coisa maravilhosa que ele ficou extasiado de olhar para aquele universo daquele jeito. E aí ele falou assim, gente, eu estava certo. Aqui tem tudo que a gente precisa. E ele foi andando pela floresta e ele viu que ali tinha alimento, que tinha tudo que eles precisavam para viver. E aí ele falou assim, mas eu não posso aproveitar de tudo isso aqui sozinho. Eu preciso voltar lá na caverna e avisar para as pessoas que ficaram lá que é desse jeito aqui fora. Eu preciso trazê-los para cá. E assim ele fez. Ele voltou, conseguiu entrar na caverna e chegou lá e chamou todo mundo. Vamos embora, lá fora é assim, é desse jeito. E eu quero falar, o que vocês acham aí? Todo mundo acreditou nele? Todo mundo acreditou que o mundo aqui fora era maravilhoso, fora da caverna era maravilhoso e que ele foi lá, ele voltou para buscar as pessoas? Não, gente. A grande maioria das pessoas não acreditaram nele e continuaram lá como escravos. Uma outra parcela de pessoas acreditou nele e acompanhou ele. E aí conseguiu construir um mundo totalmente diferente daquela escravidão que eles viviam dentro daquela caverna. Então, moral da história é que a grande maioria das pessoas estão presas dentro da sua caverna. O que tem dentro dessa caverna aí que te aprisiona, que te impede de dar esse passo? O que está te aprisionando nessa caverna? Não é zona de conforto, é sofrimento, é medo, é insegurança. E se você não encarar, pode ser que num primeiro momento vá doer, assim como a claridade doeu nos olhos do nosso personagem dessa história. Pode ser que vá doer, e geralmente dói. Mas depois, gente, que você passa por esse processo de dor, aí você começa a colher um mundo diferente daquele que você está vivendo. Então, essa zona de conforto que as pessoas falam, fica lá na zona de conforto, não tem nada de confortável. É sofrimento puro. Então, o que te aprisiona pode ser alguma coisa que você desenvolveu lá na sua infância. Então, já passou da hora de você dar esse passo para você buscar esse conhecimento.
Para você saber como que eu me liberto dessa caverna que me aprisiona. O que eu preciso fazer para me libertar dessa caverna? E eu vou falar para você. Lá no meu canal do YouTube, eu tenho vários exercícios sistêmicos para você tomar a força da sua mãe, para você tomar a força do seu pai, para você se reconectar com essa criança ferida, muitas vezes, que acabou desenvolvendo crenças, traumas, mesmo lá no período da gestação, pode não ter sido desejada. Todos os sentimentos da sua mãe acabam passando para você. Por mais que ela te ame, se ela sofreu, você traz essa escassez para sua vida. Agora, a partir do momento que você tem conhecimento e você não buscar, você vai assim, incorporar nesse vitimismo, achando que o mundo inteiro é culpado. Ah, porque o meu pai é culpado disso. Ah, porque minha mãe é culpada disso. Gente, é tão fácil culpar os outros pelos nossos problemas, quando na realidade a única pessoa que pode tirar a gente desse lugar onde a gente está somos nós mesmos. Ninguém vai tirar ninguém daí. É exatamente como o menino da história, o homem da história. Ele voltou lá para a caverna, mas a grande maioria preferiu não despertar. Ela preferiu continuar lá, sofrendo, do que dar esse passo para o novo. Eu posso até sentir a dor do novo no primeiro momento, mas eu preciso dar esse passo para mudar essa história, para eu ter a oportunidade de colher algo novo, de fazer diferente. Então, ficar ali na zona de conforto, que é a forma que as pessoas chamam, é você permanecer na dor, é você permanecer no sofrimento. Então, é exatamente isso. Você precisa buscar essas ferramentas. Eu posso até ajudar. Assim como o rapaz da história, ele foi lá e ofereceu ajuda, mas só aceitou ajuda uma pequena minoria. E aí Bert Hellinger fala sobre as leis da ajuda, que você só pode ajudar quem quer. Gente, não adianta você chegar lá e querer ajudar todo mundo. Você tem algo novo, você quer levar para todo mundo. Você só vai conseguir ajudar quem quiser. Se a pessoa não quer ajuda, não adianta você oferecer. Porque se você oferecer ajuda, essa pessoa não vai valorizar. Então, ajude, gente. Ajude quem precisa, quem pede ajuda. Não adianta você se oferecer. Não adianta. Ela só vai valorizar se você se valorizar. Então, se ela buscar essa ajuda, se ela pedir para você essa ajuda, então você doa, você faça por ela. Mas não adianta você querer ajudar quem não quer. É exatamente como o rapaz o homem do conto que eu trouxe aqui para vocês. O homem da caverna. Ele deu a possibilidade para todos os outros, a mesma possibilidade. Só que só uma pequena minoria acompanhou ele para conhecer o novo, para despertar. Então hoje nós estamos aqui vivendo, né, em um momento tão difícil, onde existe essa pandemia. E nós temos muitas pessoas aqui na internet, né, entregando conteúdo, ajudando, se colocando à disposição. Mas são poucas pessoas que vão ali que aproveitam aquela possibilidade. São poucas as pessoas que estão usando esse tempo para despertar para a espiritualidade, para despertar para o bem. São poucos que estão fazendo isso. Então hoje nós podemos ser poucas pessoas que estão aqui nessa live, mas são pessoas que estão aqui, que estão assistindo e que realmente querem essa mudança. E pode ter certeza que a sua mudança vai representar a mudança de muitas outras pessoas. E se você conseguir ajudar uma pessoa, isso já vai representar muita coisa. Porque é uma pessoa que você está salvando, é uma vida que você está possibilitando um reencontro. Então, gente, zona de conforto não é nada confortável. Esse medo que te aprisiona dentro dessa zona de conforto não é nada confortável. Então você precisa dar esse passo. Você precisa dar esse passo para essa mudança, para você sair desse desconforto que é a zona de conforto. Tá? E aí,
O terceiro fato que nos mantém, que nos aprisiona nessa caverna, que nos impede de dar o primeiro passo para a liberdade, dar o primeiro passo para a prosperidade, dar o primeiro passo para realizar os nossos sonhos. O terceiro fator que nos aprisiona aí nessa caverna é exatamente a síndrome da boazinha, ou a síndrome do bonzinho, a síndrome daquela pessoa que aprendeu desde o dia que nasceu que ela tem que dizer sim sempre para os outros, que ela não pode se priorizar. Então, se você tem essa síndrome de dificuldade de dizer não, já passou da hora de você começar a trabalhar isso. Porque se você não dizer não para as pessoas, aquelas pessoas não vão te valorizar. Você vai ser valorizado igual, exatamente aquilo que eu falei aqui no item anterior. Ajude quem precisa de ajuda. Mas se você ficar se oferecendo, se colocando sempre à disposição, as pessoas não vão valorizar. A mesma coisa, se você tem dificuldade de dizer não. Por que você tem dificuldade de dizer não? Onde você aprendeu isso? Que você não pode dizer não? Porque desde a Bíblia, né? Para quem é cristão, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então vem da Bíblia. Ali não está falando que eu tenho que amar mais o próximo do que a mim mesma. E quando eu digo não para mim e digo sim para os outros o tempo todo, eu estou amando mais ao próximo que a minha mesma. E aí eu não estou cumprindo o triângulo ali de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque para eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso amar o próximo e eu preciso amar a mim da mesma forma. Então se eu estou ali na síndrome da boazinha ou do bonzinho, eu tenho dificuldade de dizer não. Aí eu estou entrando num desequilíbrio. E aí vem as constelações familiares, né? Onde as leis sistêmicas das constelações familiares, ela traz, uma das leis é a lei do equilíbrio, a lei da troca, que tudo tem que estar em equilíbrio. Tudo, para que as coisas fluam. É a mesma coisa num relacionamento. Se eu me doar demais para outra pessoa, se só eu quero aquele relacionamento, a outra pessoa vai se sentir sufocada. Ela não vai conseguir ficar do meu lado. Porque ela não quer aquilo. Então, isso que nós temos que nos colocar. Por mais que eu me doe para outra pessoa, ela não vai valorizar. Uma, que eu estou transferindo para essa outra pessoa as minhas inseguranças, os meus medos. E eu quero que ele resolva para mim. Então, muitos relacionamentos abusivos, eles acontecem nisso. Eu tenho um predador dentro de mim, que eu não me valorizo, que eu não me amo, que eu me sinto insegura, que eu tenho medo, e eu caminho para procurar uma pessoa onde eu quero buscar transferir para ele todas essas minhas inseguranças. O predador externo, ele precisa de alguém como eu, para ele se alimentar da minha fraqueza. Então, são energias que se ligam, que se sintonizam. Então, para a gente acabar com a violência contra a mulher no Brasil, ou no mundo, a gente precisa trabalhar as mulheres para elas se fortalecerem, as meninas para elas se fortalecerem, os meninos para equilibrarem a energia deles, para quando eles crescerem, eles não estarem nessa energia do masculino. Né? Só do masculino, porque nós temos a energia do feminino e do masculino. Então, para a gente mudar essa realidade, nós precisamos nos amar a ponto de não permitir que as outras pessoas abusem da gente. E isso, gente, é tanto para homem como para mulher. Nós precisamos nos amar e aprender a dizer não. Quem vive na síndrome do bonzinho, da boazinha, vai sofrer. Vai ser explorado. Ah, mas aí depois aquele cara fez isso comigo, aquela uma lá fez isso comigo, aí eu fico mal, choro porque ele foi sacana. Mas quem foi nessa relação? Você também tem a sua parcela de culpa. Isso não exime a culpa do outro, a responsabilidade do outro pela sacanagem que ele fez. Mas nós temos que ter consciência que nós caminhamos para aquela situação. A partir do momento que a gente equilibra a nossa energia, a partir do momento que a gente se valoriza, a gente vai conseguir perceber
as armadilhas que estão vindo até a gente. A gente consegue ver antes delas acontecerem. Gente, isso que eu tô falando aqui pra vocês, tudo isso eu vivi. Eu caí em praticamente todas essas armadilhas. Eu conheci a morte de perto num relacionamento abusivo. Ele quase me matou com uma mão de pilão. E eu consegui sair dali. Mas eu precisei conhecer o pior. Aquela surra de mão de pilão não foi suficiente. Eu tive que pegar uma doença. E aí eu percebi que aquela tristeza, tudo aquilo que eu vivi, aquela impossibilidade de falar, do que eu sentia dentro daquela relação, me levou a desenvolver um câncer. E quando eu sentei na frente do médico, ele falou: você é uma pessoa que você não fala o que você sente? Você guarda tudo pra você? Você tem muita mágoa, rancor? Ele estava falando tudo que eu vivia. Ele falou: pois então, esse tipo de câncer, ele já é cientificamente diagnosticado de que ele vem dessas emoções guardadas. Naquele dia, gente, eu falei: eu vou me curar dessa doença. E eu posso morrer tentando me libertar desse homem. Porque o medo que me aprisionava ali era a tentativa de assassinato, que na época não existia nem Lei Maria da Penha. O medo que me aprisionava ali era eu tentar sair e ele me matar. Então, esse medo me aprisionava, me mantinha ali. Mas quando eu descobri que se eu continuasse com ele, ou ele me matando, ou através de doença, eu ia morrer da mesma forma, eu resolvi enfrentar. A partir do momento que eu decidi que eu ia me libertar daquele homem, parece que as coisas aconteceram, parece não, as coisas aconteceram, colaboraram para que eu conseguisse me libertar. Inclusive passando num concurso público onde a Secretaria de Segurança Pública nem fazia parte. E a hora que eu fui tomar posse, eles falaram assim: você vai trabalhar na Secretaria de Segurança Pública. Gente, me colocou lá. Meu chefe era um delegado, minha subchefe era uma investigadora de polícia. E aí vários policiais. Vocês têm noção disso? A partir do momento que eu decidi, as coisas aconteceram. E é exatamente assim. Porque a nossa mente tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Então, se você está preso nessa caverna, você precisa olhar para ver o que é que tem dentro dessa caverna que te aprisiona. Mas você tem poder e tem força para se libertar daí, mas isso é uma escolha sua. Você precisa sair do vitimismo. Você precisa entender que essa zona de conforto não é nada confortável, que aqui fora tem um mundo para você conquistar. Você consegue entender isso? E aí, sair dessa síndrome de ser o bonzinho, de ser a boazinha. Sair desse lugar, porque esse lugar não te pertence. Aprenda a dizer não. Porque quando você diz não para os outros, você diz sim para você. Enquanto você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você. E aí você vai sentir dores nas costas, você vai sentir dores nas pernas, você vai sentir dores nos ombros, porque vai estar pesado demais. Você querer carregar o mundo. Você não vai dar conta. Nós não somos esses super-heróis da televisão. Nós somos seres humanos. Nós cansamos, nós adoecemos. Então, essa mudança, ela depende da gente. É uma escolha nossa. E são poucas as pessoas que estão escolhendo dar esse passo. Tá? E o quarto fator, que eu falei que ia falar sobre 4 fatores aí que te aprisionam, que te impedem de dar esse passo, é a influência de terceiros. Sabe? Você vai lá falar com uma pessoa, daí a pessoa fala: não é nada assim, casamento é assim mesmo, é desse jeito. Ah, por quê? Fica lá, porque o mundo aí fora, só você e seus filhos, não vai dar certo não, é muito mais difícil, vai sofrer muito mais. Atura ele. Tem aquelas pessoas que vão te mantendo, que vão te empurrando, aí você vai falar com outro, e ele vai falar também, te desestimular. Aí você vai contar, o seu sonho é ser empreendedora. Aí você vai falar com alguém, a pessoa fala assim: nossa, você tá louca?
Você tá louca? Vai largar o seu emprego onde você tem um salário fixo para você se meter a ser empreendedora? Não. E aí, aquilo é como se fosse um balde de água na sua cabeça. E aí, se você não está preparada emocionalmente, você larga o seu sonho de lado. Você resolve que você vai continuar com aquele marido abusivo, porque é assim mesmo, porque você aprendeu. E muitas vezes, gente, essa informação vem da nossa própria mãe. Porque dentro daquele sistema familiar, ela aprendeu que casamento é assim mesmo, que o homem tem que trair, que o homem é grosso, que o homem bate. Porque ela aprendeu, porque, gente, dentro de um sistema familiar feminino, pode ter acontecido muita dor, muito sofrimento, porque a gente vem de um sistema patriarcal. Há 6.000 anos, as mulheres perderam toda a notoriedade que elas tinham, todo o conhecimento que elas tinham, todo o poder que elas tinham, e elas passaram a ser tratadas como objeto. Vocês têm noção quanto essas mulheres que antecederam a gente, elas já sofreram na vida delas? Vocês conseguem imaginar quantos abusos? Se hoje a gente tem uma realidade de muita violência, de muito feminicídio, você consegue imaginar o que a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó, quais foram as crenças que elas desenvolveram? Que sexo é ruim, que homem é ruim, né? Aí você, mesmo que muitas vezes se conheça um cara até legal, mas lá no seu inconsciente você tem a informação que homem é ruim, que homem não presta, que homem trai. Aí você é ciumenta, você tem um ciúme louco doentio. Você tem um ciúme louco e doentio e você não sabe por quê. De onde vem isso? Você precisa olhar para você, se conhecer para você entender. Porque às vezes isso não é nem seu. Você traz do seu inconsciente, das informações que vieram dentro do seu sistema familiar. Né? Antigamente, por exemplo, a minha avó, gente, ela teve 11 filhos. Tem filhos, 2 filhos no mesmo ano. Acho que acabava de ter um filho, na primeira relação já engravidava de novo. Você acha que a minha avó sentia prazer no sexo? Meu avô ainda traía ela. Você acha qual a informação que ela trouxe sobre homem? Né? Então, eu poderia... quando eu me envolvi num relacionamento abusivo, eu estava honrando a minha avó, porque eu cresci vendo ela. Eu achava que lá no meu inconsciente eu trouxe aquela informação, porque meu avô era abusivo. Meu avô traía. Então, graças a Deus, eu nunca fui ciumenta. Mas eu poderia ter desenvolvido, né, a síndrome do ciúme, achar que todo homem vai trair, daí eu encontro um cara super legal, super bacana, mas as minhas inseguranças, que estão lá no meu inconsciente, que eu recebi essas informações do meu sistema familiar, elas fazem eu acabar com aquela relação. Porque eu vou ficar tão insegura, tão ciumenta, porque eu não quero acreditar que aquele homem que está ali comigo, ele é legal, que ele é bacana, que ele me respeita. Então, é isso que tem acontecido muito nos relacionamentos atualmente. Exatamente isso. Pessoas que encontram homens bacanas, que poderiam construir uma relação feliz e que elas acabam destruindo. E eu vou falar pra vocês, eu quase destruí o meu relacionamento atual, que hoje a gente já tá aí 12 anos no início. Porque eu fui para esse relacionamento cheio de marcas, cheio de traumas, e eu criei um escudo, onde eu achava que todo homem era igual, e aí eu tinha prometido para mim, eu falei assim, ninguém mais, homem nenhum me faz sofrer mais, então agora eu vou ser a garota má. Exatamente. Então, eu tinha decidido que eu ia ser a garota má, que eu ia judiar, que eu ia fazer isso. Aí Deus me colocou o Luiz, né? Me colocou o Luiz Fernando e me quebrou. Só que no início, eu tava levando nossa relação para um outro rumo, porque eu tinha criado um escudo. Qualquer coisa que ele falava pra mim, eu já me armava, né? Eu era um homem da casa, eu estava na energia masculina, né? Até que a gente quase se separou. E foi onde que eu despertei. E aí eu comecei a estudar e buscar conhecimento. E aí a gente ressignificou tudo. Isso porque ele quis.
porque ele também quis se dar essa oportunidade, porque ele também vinha de outros relacionamentos, e ele também quis, porque se ele não quisesse, ele tinha ido embora. Né? Então, eu tive a sorte dele também querer mudar. E aí a gente reestruturou a nossa relação. Então, gente, não há nada, não há que se falar em coisa feia, você admitir que você não está feliz no seu relacionamento. Mas você precisa buscar mudar. Né? Você precisa despertar para essa mudança. E é assim que acontece. E é assim que a gente consegue dar esse passo. A partir do momento que a gente busca ajuda. Porque geralmente quando a gente está nessa situação que eu pontuei aqui para vocês, dificilmente a gente consegue sozinha, gente. Dificilmente a gente consegue sozinha. A gente precisa de ajuda. E hoje nós temos que dar graças a Deus que nós temos ferramentas, nós temos como buscar, como ir atrás. A gente tem essa possibilidade. Nós temos que dar graças a Deus que nós estamos numa nova era. Agora pensa na época da minha avó, da sua avó, da sua bisavó, como que eram as coisas. E aí os homens, gente, eu sei que nós temos homens aqui também assistindo. Qual foi a educação que você recebeu? Qual foi a cultura que você aprendeu dentro da sua casa? Você não é obrigado a repetir as mesmas coisas nessa vida. Você pode fazer diferente. Você pode equilibrar essa energia que tem dentro de você. Você não precisa sempre ser o machão, ser o seu fortão. Você tem que ter o equilíbrio. Todo o corpo tem duas forças. A positiva e a negativa. Isso começa pela energia, não é? Não tem positivo e negativo? A gente vai colocar uma pilha, tem lá o lado positivo e negativo, a energia elétrica, positivo e negativo. Então, o ser humano, ele também tem duas energias. A positiva e a negativa. Nós temos a energia masculina e a energia feminina. Todo ser humano tem as duas energias. E nós precisamos equilibrar essas energias. Muitas vezes os relacionamentos a dois não dão certo, porque as duas pessoas estão na energia masculina, ou as duas pessoas, por falta de pai, por falta de força de pai, estão na energia feminina. E aí o relacionamento não flui. Por quê? O relacionamento ele precisa dessas duas energias. E aqui eu não estou falando em relações homossexuais. Tanto que você pode ver que nas relações homossexuais sempre tem uma pessoa que assume o passivo e o outro, o positivo e o negativo. Todas as relações precisam desse equilíbrio para ela funcionar, para ela fluir. Então eu sempre me perguntava, por que os casais homossexuais sempre tem uma pessoa que assume essa postura do homem, geralmente ali da força masculina? Exatamente por isso. Porque nós precisamos das forças opostas para equilibrar. O sol e a lua, a noite, né? E o dia, o escuro e o claro. Essas forças, elas precisam para que o mundo funcione e flui. Então, nós precisamos sempre dessas forças. Aí, eu como mulher, a minha energia essencial, a principal, é a feminina. A minha força feminina. Então, se eu rejeitar essa minha força feminina para eu absorver energia masculina como a minha essencial, eu entro em desequilíbrio comigo mesma. Agora, a partir do momento que eu equilibro essas duas energias, eu me torno uma pessoa equilibrada. Por exemplo, o homem que vem dessa geração machista que nós vivemos, ele tá 100% na energia masculina. Então, para ele é natural, ele tá repetindo padrões do pai, do avô, do bisavô, daquilo que está dentro do sistema familiar dele, masculino, e ele nem percebe que ele está sendo ofensivo, que ele está sendo grosso, que ele não está tratando bem a mulher. Nem percebe. Mas isso não justifica. Agora, se eu me cuidar como mulher, eu saber do meu equilíbrio, a hora que eu encontrar um homem desse que não sabe me dar o valor, eu simplesmente dou tchau, vou embora.
Por que eu vou ficar lá? E outra coisa, na síndrome da boazinha, muitas vezes a gente acha que a gente tem que consertar o homem. Não, gente, isso não é obrigação nossa. Isso é obrigação da mãe. É a única mulher que tem lá a obrigação de consertar ele. Agora você vai acabar, muitas vezes algumas mulheres acabam ali, eu vou consertar ele. Não, você não vai consertar. E se ele mudar, geralmente ele muda para outra depois que ele está consertado. Então, e isso eu quero falar outra coisa aqui para vocês. Se você começa a se relacionar com um homem que já teve outra esposa, já teve outros relacionamentos, você não tem que ter ciúme da ex, você precisa respeitar ela. Até agradecer ela. Porque a cada relacionamento que a gente vive, a gente melhora um pouco. Então, quando você começa a se relacionar com uma pessoa que já teve outras experiências antes, outras experiências anteriores, você tem que dar graças a Deus, porque ele evoluiu, ser grata àquela pessoa. A partir do momento que você emitir essa energia de gratidão, obrigada, pensa nela, obrigada por você ter melhorado, fulano de tal, para mim. Obrigada por você ter feito parte da vida dele, porque você fez ele evoluir. E agora ele chegou até mim muito melhor. Então, em vez de ficar brigando com o marido por conta da ex, agradeça. Porque a cada relacionamento a gente melhora. A cada relacionamento a gente evolui. A mesma coisa é ele em relação aos seus relacionamentos anteriores. Ter ciúme do ex. Gente, não tem justificativa para isso. Seja grata por tanto que a pessoa aprendeu com o ex, porque tudo que a gente viveu faz parte da gente. Não tem como a gente excluir. Então assim a gente começa a fazer com que os nossos relacionamentos fluam. E a gente sai desse lugar, dessa caverna que está nos aprisionando. Bom, gente, já foi aí a nossa hora, né? Alguém tem alguma pergunta que vocês querem fazer aqui? Oi, Tarsila, Fernanda, Anderson. A live vai ficar gravada, tá? Se vocês quiserem assistir, tem um convite aqui para participar. Alguém quer participar aqui ao vivo? Fazer alguma pergunta, que eu possa fazer algum movimento sistêmico? A gente pode fazer. Sejam bem-vindos os que estão chegando agora, tá? Eu vou deixar a live salva, o conteúdo hoje foi super top. Então, se você não conseguiu assistir tudo até agora, assista depois. A gente fala sobre o que nos aprisiona, o que faz com que a gente procrastine, que a gente não consiga dar esse primeiro passo. A Tarsila falou, oi Cirlei, vou assistir a live gravada. Isso, Tarsila, vai ser bom para você, tá? Vai ser muito bom. Então a gente fala sobre isso, sobre essa caverna que mantém a gente preso. O que está nos aprisionando? Mais alguma pergunta, gente? Se tiver pergunta, o pessoal lá do Agora MT, tá? Se vocês quiserem deixar perguntas, deixam para mim, que eu vou responder para vocês, tá bom? Deixa eu ver se aqui no Agora MT tem. Márcia Helena, é verdade, boa noite, é verdade, boa noite, boa noite. É isso aí, Tabaporã assistindo a gente hoje, muito legal, gente, obrigada pela participação de vocês aí no Agora MT, é sempre um prazer, obrigada pela parceria de transmitir essa live também, aí a Vandréia, nossa parceira lá do Agora MT, muito obrigada a todos vocês. E, gente, se não tem mais perguntas hoje, eu quero deixar aqui uma dica para vocês, tá? Lá no meu canal do YouTube, que leva a Ivânia falou assim: gostaria de saber se você tem grupo de mulheres que discutem relacionamento ou separadas. Tenho sim, Ivânia. Inclusive eu vou lançar vagas novas agora. A gente tem um grupo gratuito, onde a gente conversa com essas mulheres. E a gente tem um grupo também, que eu vou fazer lançamento agora, novas vagas, que é um grupo pago, onde a gente trabalha
toda a essência da mulher, tá? Qualquer contato, lá aqui no Instagram, ali na bio, você tem um link de acesso, tá bom? Aqui, minha mãe não queria que eu nascesse, me sinto sempre rejeitada, como mudar isso? Em primeiro lugar, você quer participar aqui? Se você quiser, a gente já faz o exercício aqui ao vivo, se você quiser, tá? Se não, eu vou falar pra você. Lá no meu canal do YouTube, tem um exercício sistêmico para tomar a força da mãe, tá? Você vai lá, você faz esse exercício que ele é transformador. Você faz por 21 dias seguidos esse exercício, que você vai entender tudo isso. Mas agora, se você sente isso, o que você precisa entender é que você é 50% a sua mãe e você é 50% seu pai. Você trouxe para você o melhor da sua mãe e o melhor do seu pai. Essa é a sua essência. Se você sentiu que a sua mãe, ela não estava preparada o suficiente para te dar aquilo que você merecia, aquilo que você projetou que você merecia, ou se em razão das crenças, dos traumas que ela viveu, ela não estava pronta para ser a sua mãe, mas ela mesmo assim ela permitiu você nascer com vida, tudo que você precisa está em você. Então, todo o amor que faltou dela, você mesma pode se dar. Você não precisa esperar dela. Se você se abraçar, imaginar que você está recebendo o abraço que faltou da sua mãe, que você é amada, você fizer esse movimento, você já vai ver que vai ser reconfortante e aos poucos você vai fazendo isso. Todos os dias você vai se abraçando. E você entra em contato com a sua criança ferida. Lá no meu canal do YouTube também tem um exercício que você pode fazer. Lá no meu canal do YouTube também tem um exercício que você pode fazer, que é para você se reconectar com a sua criança ferida, tá? Com a sua criança interior. Então, mas o princípio é você entender que você aqui, ó, essa pessoa aqui, a sua metade esquerda é da sua mãe, sua metade direita é do seu pai. Então, tudo que você precisa está em você. E tomar essa força. Ah, mas a minha mãe, ela fez isso, fez aquilo. Sem julgamento. Porque onde existe sombra, também tem muito espaço de luz. É muita força. Para a pessoa fazer maldade, ela precisa de muita força. Agora, quando você toma aquela força, você faz com ela o que você quer. Então, se você quer tomar a força da sua mãe, que está faltando em você, porque você se sentiu rejeitada, faça esse movimento, faça esse exercício hoje à noite ainda, antes de dormir. E se você dormir, não tem problema, porque vai continuar trabalhando, tá? Quem faz os exercícios sistêmicos fala assim, ei, mas a sua voz me faz dormir. Não tem problema, porque o nosso inconsciente, ele continua trabalhando. É revigorante, é restaurador. Então, faça isso hoje. Já começa hoje, faça por 21 dias seguidos, que você vai resgatar essa força e você vai fazer o que você quiser com essa força, tá bom? E nos próximos dias, gente, nos dias 6, 7 e 8, eu vou ministrar 3 aulas 100% online, 100% gratuitas, onde eu vou falar tudo sobre relacionamento na visão sistêmica, tá? Que já vai, ali a gente vai fazer movimentos sistêmicos, a gente vai fazer um monte de coisa muito bacana. Então já coloquem na agenda, já vão avisando as amigas, tá? Quem precisa, porque vai ser um conteúdo assim, ó, é de um curso vendido que eu vou estar entregando gratuitamente para vocês, tá? 6, 7 e 8. Então, eu vou esgotar tudo sobre relacionamentos na visão sistêmica. A gente vai falar sobre o que é um sistema familiar,
A gente vai falar sobre o que é o sistema individual, sobre as memórias individuais, sobre o consciente individual, sobre o consciente coletivo, sobre o consciente, né, familiar, como que essas informações interferem na nossa vida, como isso pode estar interferindo nos nossos relacionamentos, no nosso sucesso profissional, no nosso sucesso financeiro. Então serão 3 aulas assim que eu estou preparando com todo carinho para vocês, onde a gente vai esgotar tudo sobre relacionamento. Só que as vagas vão ser limitadas e eu acredito que até semana que vem eu já vou abrir as inscrições, tá? Então, aí já vão colocando aí na agenda e vão me acompanhando lá no Instagram para vocês ficarem sabendo aí de primeira mão e não perderem essa oportunidade, tá bom? Mais alguma coisa? Isso, faz esses exercícios que vai ser transformador. Rosana Oficial, não quero entrar não, esqueça. Tá, pode deixar, Rosana. Me acompanha aqui sempre que você logo vai ficar sabendo e vai poder participar, tá? Vão ser 3 aulas realmente de virar a chave na vida de vocês, tá? Dar aquela virada de chave para relacionamentos, vocês vão entender tudo sobre a visão sistêmica em relação aos relacionamentos que vocês estão vivendo, para quem quer construir relacionamentos saudáveis, né? Saber como se portar, como se posicionar, tudo isso. Bom, gente, eu já tô meio que perdendo a minha voz de tanto falar, porque hoje eu falei, hein? Então, vamos ficar por aqui. Terça-feira da semana que vem a gente volta com outro tema relevante. Inclusive, eu vou fazer algumas enquetes aqui no meu Instagram. E outra coisa, gente, vamos fazer um print aí, ó. Hoje eu com meus cabelos encaixados, né? Já que não deu tempo de eu escovar. E vão postar lá no stories de vocês, me marcar, porque daí vocês me apresentam para os seus seguidores, né? A gente traz mais pessoas para ter acesso a essa informação. Eu vou deixar a live gravada, se vocês puderem ir lá na live, comentar, falar um pouco sobre a live e também compartilhar com os amigos de vocês, eu fico muito grata, viu? Então, se vocês quiserem tirar uma fotinho e fazer o print e postar lá, eu fico também grata. Porque nas mídias sociais a gente precisa de ajuda das pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite, obrigada, gente. Gratidão por me acompanharem até aqui. Um abraço e até terça-feira da semana que vem, tá bom? Obrigada, Rosana, pelo carinho sempre, tá? Tchau, gente. Um beijo.